interessante que a gente vê na Bíblia, e aí as pessoas, o cristão diz que Jesus é um exemplo muito grande, né? Ele é maravilhoso, né, é um marco ali, né, do cristianismo. E aí você lê na Bíblia, você sabia que Jesus ele ensina a roubar? Érica. Ele ensina os discípulos dele, ele manda os discípulos dele lá roubar um jumento. Ó, tem um jumento amarrado lá, ó. Você chega lá e pega aquele jumento. Mas, Senhor, aquele jumento tem dono, né? Vamos dizer, aquele jumento tem dono. Então ele manda pegar o jumento, ou seja, ele manda roubar o jumento. Ele entra sabe o que é roça, né, Érica? Uma lavoura, né? Num plantio. Ele manda entrar num plantio ali que não é dele, não é de outra pessoa, e roubar aquele. Olha que Jesus maravilhoso, ele ensina a roubar. Porque eu acho que o crente, ele não olha, o crente que eu falo, no sentido de a pessoa que está limitada por essas crenças, eles não leem essas passagens. Não. Eles, infelizmente, não leem essas passagens, eles não têm o interesse nesse entendimento. Eles só se preocupam com aquelas passagens mais bonitinhas, com aquelas influências gnósticas que nós temos. Eu vou até postar um vídeo, pessoal, essa semana, vai ser bem interessante. Vou postar alguns vídeos sobre isso, né, lá no canal. E um deles vai ser o Jesus gnóstico, os essênios e o Novo Testamento. Então vai ser bem interessante a correlação que é feita. É até com o professor Carlos Alexandre, do canal Verdades Ocultas da Bíblia, né? Que é também um grande pesquisador nessa área e uma pessoa que atua com honestidade intelectual, porque é muito difícil. Vocês tenham muito cuidado, porque só o que tem aí são desonestos intelectuais que tentam fazer um malabarismo distorcendo a própria ciência, as próprias evidências, com o intuito de corroborar aquela narrativa mitológica, porque a gente sabe que a mitologia, a gente vem comprovando cada vez mais isso, usando ciência, usando metodologia científica, que muita gente não sabe nem o que é. Né? Então, realmente, Lindy, se a pessoa parar para ler, estudar, fazer uma exegese como tem que ser feita, aquela análise crítica com um olhar para a arqueologia, por exemplo, tem que ter esse olhar para a arqueologia, para as evidências arqueológicas, em se tratando de Bíblia, e, infelizmente, alguns preferem ignorar isso, né, e seguir com suas crenças, mas eu nem sabia dessa parte aí que você falou. Pois é, tá na Bíblia. E tem outra passagem também, eu acho que foi o João que citou logo no começo da live, né? Que Jesus ele diz assim, ó, vende tudo e me segue. Né? Fala para as pessoas vender tudo. Então as pessoas começam, a história conta que as pessoas começam a vender tudo e depositar aquilo aos pés dos sacerdotes. O dinheiro era depositado aos pés dos sacerdotes. E esse dinheiro, ele não ia não ficava ali na igreja, ali para a viúva, para isso, para aquilo. Não, uma parte desse dinheiro, a maior parte, ia para Roma. Porque os sacerdotes ali eram romanos, eram ligados a Roma. Estava ali, né? Eles estavam ali, mas eles eram ligados a Roma. Então, tem uma passagem também, que eu dou risada quando eu leio aquela passagem. Quando Jesus ele morre, ele vai embora e tal, né? Então, os discípulos, eles continuaram, começou a dar continuidade naquilo. E um dia eles começaram a pregar ali, Pedro curou uma moça e tal, né? Curou algumas pessoas. E aí chegou uma pessoa e falou assim, como que eu faço para seguir vocês? Aí André diz assim, olha, você precisa vender tudo isso aqui, não seguir. Falou, não, mas como que é que eu vou? Eu tenho família, como que eu vou vender? Eu vou deixar minha família desamparada, né? Eu não posso fazer isso, tal. Aí eu sei que
ele começou a dizer para ele, olha, então, infelizmente, você não pode ir e tal. Eu sei que esse homem se revoltou de uma tal maneira que ele deu uma surra no André. Ele bateu, a história conta que ele bateu em André, né? Porque ele achou um absurdo como que ele ia vender tudo, ficar sem nada e a família dele desamparada. Aonde eles iam viver? Como eles iam comer? Né? Então, até hoje a gente vê isso. A gente vê pessoas que perdem a sua casa, seu carro, né? Outros tipos de bens materiais, porque deposita tudo para a igreja. Veja, tem uma igreja aí que falava, não, você vai lá, você pega a escritura da sua casa e passa para a igreja. E quem que é o líder da igreja? Né? Quem que é o responsável? É o líder da igreja. Então, o dinheiro vai para o líder da igreja. Não vai para Deus. Não vai para a viúva, não vai para... Porque esse tipo de igreja, a neopentecostal e a pentecostal, não ajuda ninguém, não. Eles não ajudam pobre, não, viu? O dinheiro é para os pobres, para as viúvas e tal. Eles não ajudam, não. Para os órfãos, não. Quantas vezes eu vi lá, às vezes eu estava na secretaria, chegava a obreira, o obreiro, tem uma pessoa ali que está pedindo se não dá para pagar uma conta para ela ali, ou se não tem uma cesta básica. Quantas vezes eu não vi o pastor dizendo aqui, viu? Aqui não é casa de instituição de caridade, não. Manda procurar uma casa de instituição de caridade. E eu olhasse e falava, mas peraí, a igreja é uma casa de instituição de caridade. E foi essas atitudes aí que fez com que eu comecei a abrir os olhos e falar, mas aonde eu estou? Se realmente aqui, se realmente existe o inferno, aqui é o inferno. Dentro da igreja é o inferno. Dentro dessas denominações é o inferno. Porque são pessoas que não têm amor ao próximo. Eu falo isso porque eu vivi isso. Na neopentecostal e na pentecostal. Eles não têm amor a ninguém. Eles pregam amor, mas amor ali não tem. Amor ali não tem. Se você pisar na bola com eles, eles te sujam, te acaba com o seu caráter. E você sai dali e como se fosse um nada. As pessoas vão te olhar de canto e vai falar, nossa, aquilo ali não vale nada. Olha, fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Você não fez nada, você é inocente. Mas eles te sujam. Eles acabam com a sua vida. A sua vida social vai embora. Então, é um povo maligno, é um povo ruim. São pessoas que eles não estão nem aí. Tipo, nós que somos céticos, para eles não podem nem olhar para nós. Não podem nem ter amizade. Porque a gente já está no inferno. Esse povo não é digno nem de viver. Porque não tem o mesmo, não compactua com os mesmos pensamentos que eles. Então é complicado. Veja que Jesus não era tão assim maravilhoso, não. O cara era meio louco. O cara não tinha bom caráter, não. Porque se ele fosse milagreiro, ele não mandava roubar o burrinho lá, o jumento, talvez aquela pessoa tinha um único meio de transporte ali, ele mandou roubar, mandou entrar numa roça ali para roubar. Então, o que ele ia fazer? Ele ia fazer um milagre, ele ia fazer dar comida para aquele povo, já que ele arrastou aquela multidão, né? O canalha, vou dizer assim, né? Ele mandou aquele monte de gente vender tudo, a pessoa ficou pobre, andava atrás dele igual mendigo, não tinha nem roupa, ele dizia, nem roupas deveria a pessoa ter. Nada. Só com a roupa do corpo. Imagina, aquela multidão atrás dele, óbvio, né, que isso a gente sabe que não existiu, mas vou dar um exemplo. Aquela multidão atrás dele, com crianças chorando de fome, sem banho, sem nada, porque ele prometeu um céu maravilhoso, uma coisa maravilhosa. E aí ele dizia aos discípulos, olha, aqueles que não tinham mais nada na vida, que largou até família para trás, imagina, largar seus filhos para trás, sua esposa para trás, né? Largar sua mulher, largar tudo. Largar sua mãe, seu pai e seguir um cara que era um mendigo, um salafrário, vamos dizer assim. Né? Aí lá eles falavam assim, olha, vocês vão para a cidade tal, pregar lá,
Mas, Senhor, lá, como que nós vamos nos virar lá? Como que a gente vai se alimentar? Como que a gente vai chegar na casa das pessoas do crente, né? Digamos, do cristão ali, daqueles que aceitar vocês, e ali vocês vão ceiar e terá pouso. Vocês estão entendendo como que era a vida desse povo? Ó, se ninguém te aceitar, você vai ficar na rua morrendo de fome. E se não ajeitar ninguém, se ninguém te acolheu, é porque a sua fé não alcançou. Sua fé não alcançou. Assim é nos dias de hoje. O líder religioso, ele chega lá e fala, você deposita aqui o dinheiro da sua conta, que Deus ele vai te dar em dobro. Até quinta-feira, vamos supor, né? Até quinta-feira, você vai vir contar a sua benção aqui, que Deus te deu em dobro. Aí o bobão vai lá, ou a bobona vai lá e deposita o dinheiro lá, na salve, ou entrega para ele o dinheiro. Quando é na sexta-feira, chega lá desesperado, irmão, não recebi a benção. Como é que é? Não recebeu a benção? Não. Irmã, irmão, ora mais, meu irmão. A sua fé não alcançou, você está rebelde. O que você tem feito que tem bloqueado essa bênção? Porque a bênção está na porta ali para chegar. Você que bloqueou a sua bênção. Você que não está deixando a sua bênção chegar. Ora mais. O infeliz passa o resto da sua vida orando e aquela desgrama daquele dinheiro que ele socou ali para o pastor nunca vai voltar. É assim que funciona. A mentira e o engano dentro do cristianismo. Desse jeito. E como você... Pode falar, João. Mandar um forte abraço para a galera que está chegando aí, né? Tem gente que eu ainda não conhecia, né? Apareceu aí até o rapaz da Arena Apologética, seja bem-vindo. Tem o Ciência. Viva a ciência e a razão. Deixa eu ver quem mais. César. Teve outro que chegou aqui. Dá um alô aqui para a galera, para a galera. Maria Elizabeth Braga, sejam todos bem-vindos, viu? Curtem essa live, né? Deixe o seu like, compartilhem, né? Todo dia que a gente tem as meninas aqui dando uma aula dessa maravilhosa, né? Agora a Érica com certeza vai trazer um pouco da ciência, da arqueologia aí para falar, para dar mais uma desmistificada nessas coisas aí. E o importante é isso, vamos seguindo, vamos confiando em nós mesmos, na nossa capacidade. Quando não dá certo, não é para nos derrubar, é para nos fortalecer, para nos fazer mais forte, né? Esses dias agora uma pessoa perguntou a respeito de Deus, eu respondi para ela assim, o que vai mudar na minha vida existindo um Deus ou não? Todos os dias eu vou ter que trabalhar, todo dia eu vou ter que cuidar da minha saúde, todo dia eu vou ter que buscar o alimento da minha família, todos os dias eu vou ter que raciocinar e andar melhor comigo e com aqueles que me rodeiam. Então, para mim, não vai mudar nada. Se muda na vida das pessoas alguma coisa, isso é responsabilidade delas e não minha. Então, o que acontece? As pessoas elas querem medir a tua concepção de fé, mas elas não observam o caráter, que é o mais importante. É por isso que elas são muito enganadas. Porque o camarada chega ali com 2, 3 palavras de fé, isso, aquilo, outro, e por trás está metendo a mão no bolso delas, tirando o dinheiro delas, né? Fazendo com que elas fiquem mais pobres, mais à míngua, enquanto esses líderes estão andando mais ricos, mais milionários, mais poderosos. E sem contar agora essa entrada que está tendo de muita entrada que está tendo das lideranças religiosas na política no nosso Brasil. Isso vai arrebentar com a gente daqui mais um tempo, se continuar assim. Eu não quero falar de política aqui, só citei isso. Então vamos raciocinar, vamos estudar, vamos analisar aquilo que é melhor,
né, para que nós possamos ter uma vida melhor aqui. Eu costumo dizer que depois disso aqui só tem a morte, né? Só tem a morte é uma realidade, então vamos viver bem nessa terra, vamos ser inteligentes, vamos viver do melhor que esse planeta pode nos dar, né, com seus atributos naturais, as nossas famílias, nossos amigos, as pessoas que nós conhecemos aqui e que fazemos boas amizades, mesmo sem estar próximo fisicamente. Mas estamos aqui, o homem, ele tem que colocar na cabeça dele o quanto ele é poderoso. O homem, ele cria um aparelho desse, onde tem 3 pessoas se vendo, falando e ouvindo, e outras dezenas de pessoas no chat comentando, dando o seu like. Então, o homem tem que observar para ele o quanto ele é poderoso, o quanto ele pode viver bem, o quanto ele é criador, né? O quanto ele é construtor. Então, eu gosto muito de uma coisa que a Érica fala, que ela tem fé nela mesma. Eu aprendi também a ter fé em mim mesmo. E isso faz com que a gente viva melhor, porque você não fica amíngua na mão dos outros, precisando dos outros como se você fosse um robô deles. Você dá controle, você dá à pessoa o poder de controlar a sua vida. Cara, isso é doentio, isso, sabe? Não, isso não pode acontecer mais. Nós estamos no século XXI. Não dá mais para viver desse jeito, né? Agora eu passo aqui para a Érica. Lindy, muito obrigado por tudo e vamos para frente aí. A live está uma maravilha. Muito obrigado. Vamos lá. Então, gente, só dando continuidade ao que os amigos estavam falando aqui, a Lindy, o João, é essa questão de não ser escravo, né? Porque o que a gente vê hoje é muita gente escravo de política, de religião. Infelizmente, são pessoas, e essas pessoas que estão limitadas dentro dessas crenças, elas sofrem, já comprovado pela ciência, de uma dissociação cognitiva. E isso dificulta a assimilação de conhecimento, de informações, dificulta transformar essas informações em conhecimento, em sabedoria. Então, isso tudo, essa dissociação cognitiva, dificulta esse processo. O que a gente não pode é continuar assim. A gente faz esse trabalho de divulgação científica esperando por isso, né? Almejando que realmente a gente, de alguma forma, consiga contribuir com a humanidade, mudar um pouco dessa realidade, lembrando que essa realidade, para mudar, ela depende de cada um de nós. Você faz a sua realidade. É aquela questão que a Lindy falou da responsabilidade. Muita gente fica espantado quando eu digo, não, eu tenho fé em mim. Sempre foi assim, né? Eu tenho fé em mim, eu acredito em mim, né? No meu potencial. O trabalho, a questão do trabalho interno, de você cultivar essa divindade que está dentro de você, de cada um de nós. E através dela, alcançarmos cada vez mais níveis elevados de consciência, nos elevarmos consciencialmente, como eu sempre falo, e a gente, através disso, mudar a nossa realidade através do conhecimento. Porque se não tiver isso, a gente não vai mudar. A gente vai continuar na mesma. Né? E as coisas vão se repetir. Né? Então, assim, quando a pessoa realmente, quando uma humanidade ela não conhece sua história, ela tende a repeti-la. Né? A gente vê muito isso. Então, essa preocupação que eu venho tendo muito, e eu sei que os amigos corroboram com isso, essa preocupação da nossa realidade, do que está conduzindo ela, porque o que a gente vê é muita crença conduzindo as pessoas, pouco conhecimento. Né? Então, por exemplo, essa ideia de um salvador da humanidade, isso é uma ideia romana. Isso ali, há poucos dias a gente fez uma live lá no meu canal, né, e a gente abordou a arqueologia, mostrando arqueologicamente, de onde vem essa ideia de um salvador da humanidade. É uma ideia romana, inclusive. A gente tem a literatura da quarta ecloga de Virgílio, né, eu mostrei bem um texto ali datado de aproximadamente 40 antes da Era Comum, já com essa ideia de um salvador, um Messias salvador da humanidade, era da humanidade como um todo. Né? Então, ele realmente ia transformar o mundo. Né? Então, a gente tem ali, direcionado ali,
para Roma. É uma ideia romana. E aí a gente lembra logo da questão do cristianismo e teoria flaviana, né? Porque tudo é uma ideia, é um conjunto ali de ideias, né, de Roma, realmente. E essa ideia de Salvador já vinha daí, porque o Vigílio ali na quarta ecloga, ele se refere a um filho esperado do imperador não, que ele não chegou a se tornar, né, mas ali um filho de Marco Antônio e Otávia, né, Otávia, irmã de Otaviano, que veio a se tornar o imperador Augusto César, né, o primeiro imperador romano, depois que o Egito perdeu ali a hegemonia, né? Eu já expliquei isso em detalhes na live, mas ali no finalzinho da dinastia ptolomaica que se encerra com Cleópatra, né? Então, essa construção literária foi feita com esse intuito, por mais que lá na frente alguns cristãos tentaram pegar esse texto de 40 antes da Era Comum, de Vigílio, e colocar como se ele já estava prevendo, era uma profecia para o Jesus lá de Roma, né? E não, ele realmente se referia a uma outra questão. A inscrição ou pedra de Priênio, ou inscrição calendárica de Priênio, outro documento importante, datado ali de aproximadamente 9 antes da Era Comum, e já a gente vê a mesma ideia de um Salvador. Mas, Érica, e quando você vê, ele vai nascer, tem toda aquela questão de um nascimento sobrenatural e tal, aquela forma de ele vai vir ao mundo e ele vai livrar o mundo dos conflitos, né? Ele vai fazer com que realmente a humanidade possa evoluir, vai melhorar tudo, ele vai ser mais do que o que a gente espera, ele vai superar as nossas expectativas, mas não é Jesus. É o imperador Augusto César, né, imperador romano. Então, muita gente esquece disso, né? Essas só algumas das contextualizações, algumas das evidências, das referências que a gente tem em toda essa, já ali para construir, né, para chegar ali no cristianismo romano, que a gente tem até hoje, né, firme e forte. E a Lindy falou das correlações ali de Jesus, essa amálgama de mitos, de histórias, de lendas utilizadas para construir esse personagem. A gente vê relações ali com o mitraísmo, porque Roma adotou Mitra. Antes do Jesus, do cristianismo, quando eles encontraram Mitra ali no panteão persa, no zoroastrismo, pois é, zoroastrismo tem influências no judaísmo, no cristianismo. Tem lives no meu canal, tem uma playlist lá sobre zoroastrismo. Eu e o João, a gente aborda muito dessas questões, das influências do zoroastrismo em outras religiões, inclusive judaísmo, cristianismo. Então a gente vê ali o Império Romano adotando o Mitra, quando eles encontram, adoraram, né? A partir daí surge o mitraísmo com Roma. Mas lá na frente, Mitra, Serapis e outros vários deuses, eles são deixados de lado, eles têm inclusive seus cultos proibidos em Roma, no Império Romano, e todos eles são substituídos por um novo Deus, por Jesus, né? Um personagem criado a partir dessa amálgama, a partir dessas reuniões do Senado, desses concílios, para definir todas aquelas doutrinas o que é que ia fazer parte, o que é que não ia, não, vai ser assim, porque é assim e tal. Você vê ali a perseguição aos gnósticos, que já tinham ideias diferentes, né? Isso tem lives lá no canal, tá, pessoal? Arqueologia com Érica, tem lives também no canal da Lindy, e a gente abordando muito essas questões, tá? Então, assim, detalhes. Então, você vê evidências ao longo de toda essa construção. Quando você olha, você começa a olhar de forma a analisar criticamente essas narrativas, olhando para a ciência, para a arqueologia, e você vê que não é bem o que está ali, que a narrativa não condiz com a realidade dos fatos. Ali falando em termos de Pentateuco, de Torá, Antigo Testamento, que também é cristão, né? Colocaram isso aí no cristianismo também. E ali você vê narrativas, primeira coisa, narrativas tardias. Aí você começa, quando você olha para a arqueologia e olha para as evidências arqueológicas, você começa a desconstruir tudo aquilo, né? A minha área de especialidade maior é a arqueologia egípcia,
Só que quando eu comecei a me aprofundar em arqueologia egípcia, em algumas questões, algo que eu estudo até hoje, venho me aprofundando através de vários cursos, e você vê que muito das histórias egípcias são distorcidas, utilizadas de forma distorcidas na Bíblia. Isso me incomodou. Eu digo, poxa, o que é isso? Né? Que situação. Pegando narrativas, histórias, algumas histórias realmente de faraós, de personagens históricos, outras são mitos, lendas, né, ali do imaginário religioso, astroteológico do Antigo Egito, aquela cosmogonia, e sendo utilizadas para construir aquelas narrativas tardias do Pentateuco. E eu pensei, poxa, o que é isso? Né? E de forma distorcida. Né? Eles adotam aquilo ali como se fosse, eles se apropriam. Assim como se apropriaram de várias questões dentro do cristianismo, dentro do judaísmo, símbolos, né? Então, assim, histórias de faraós, né? Deturparam. Muitas campanhas de faraós egípcios foram deturpadas em benefício da narrativa bíblica para mostrar uma realidade que não é bem aquela, né, que a gente sabe quando a gente vai olhar ali aqueles personagens Davi, Salomão, antes mesmo, né? A gente vê ali Abraão, Moisés, né? E você vê uma série de construções que não condizem com a realidade do tempo, do contexto histórico, por isso são classificadas como tardias. E mesmo mostrando comprovações de tudo isso, essa apropriação cultural dessas outras culturas, Egito, Mesopotâmia, Ugarit, muito foi apropriado de Ugarit, muito foi apropriado da Mesopotâmia, a gente mostra isso quando a gente fala de epopeia de Gilgamesh, Atrahasis, Enuma Elish, o próprio Gênesis de Eridu. Então você começa a ver que todas essas literaturas, no caso eu estou falando de literatura mesopotâmica, foram utilizadas na construção das narrativas tardias do Antigo Testamento, por exemplo. Então você vê uma amálgama ali, aí quando a gente vai para os livros apócrifos, né, a gente vê as influências ali de primeira e segunda Enoque, no próprio Novo Testamento, a gente vê milhares de correlações, coincidências, praticamente cópias, né? Então, é isso, pessoal. Quando a gente olha de forma crítica, olhando para a ciência, a gente consegue desmistificar essas narrativas todas, né, bíblicas, né, me refiro ao cristianismo, né? A gente acaba conseguindo desmistificar muitas dessas religiões, né? Exatamente, no hinduísmo, tem uma live lá no canal, que eu estou com o João, inclusive, e a gente mostra várias influências do hinduísmo no cristianismo, a questão de dilúvio, a questão dos próprios mandamentos, a gente vê alguns pontos em comum, a gente vê as 42 confissões de Maat, né, as confissões negativas que eram pronunciadas durante o julgamento de Osíris, quando o defunto estava sendo julgado, ali no submundo egípcio, no Duat, no submundo de Osíris, no tribunal de Osíris. Para ele conseguir a vida esperada, tão almejada, a vida eterna, ele tinha que passar por todo um processo de julgamento até conseguir chegar ali na questão do paraíso, da imortalidade da alma, da vida eterna. Né? Esse era o objetivo ali daquela mente egípcia, do antigo egípcio. Né? Eles tinham essas ideias. Né? E eu explico muito através da religião egípcia isso. Então, você vê que a gente tem as 42 confissões negativas de Maat, e a gente vê que essas confissões negativas de Maat também serviram de inspiração para construir ali os mandamentos, né? Até o João explica que tinham, na verdade, como é que se fala? Com relação a essa questão das tábuas com os mandamentos, né? Foram 2 tipos de construções, né, João? São 2 decálogos. Um está em Êxodo 20 e o outro está em Êxodo 34. A tábua do Êxodo 20, o Moisés desce o monte, e aí ele fica irado e sapeca as bichas no chão lá e quebra tudo. Aí, olha, se é sagrado,
O que é que tem a ver com o pecado dos outros? É isso que é engraçado. O cara vai lá e pô, quebra tudo, tá ligando pra nada. E o povo em 2024 fica brigando por uma loucura dessa, cara. É isso Tá que eu não entendendo? entendo. É engraçado isso. Aí o Deus Javé manda ele lavrar mais 2 pedras novas, tá lá, e traz aqui para mim que eu vou escrever com o meu próprio dedo. Aí eu acho que o Javé ele teve um colapso, né, durante as pedras quebradas para novas pedras, porque os mandamentos não são os mesmos. Eu acho que ele esqueceu. É uma coisa tão louca, né, João? E lembrando que o paleo-hebraico ele vai surgir ali 900 e pouco, século X, antes da Era Comum. Então, como é que o suposto Moisés estaria escrevendo, né, se nem o hebraico, se nem o paleo-hebraico existia no suposto período lá que eles colocam esse personagem, né? E a gente vê uma série de questões, né? E o mais triste é isso mesmo que o João falou. Pessoas utilizarem esses mitos, essas mitologias, e se chateiam quando a gente comprova, né, que é mitologia. Você vê em pleno século XXI pessoas se matando, morrendo para defender, né, esse tipo de narrativa. Isso que é triste. É muito triste isso, porque você vê pessoas cometendo crimes em nome dessas mitologias, né, dessas religiões, né? Porque o Antigo Testamento ele está atrelado a judaísmo, cristianismo, né? E aí você vê essa amálgama de deuses, né, e tudo mais. Dom Vlad, eu recomendo para você assistir lives lá no canal sobre Javé. Javé foi criado daqui, da mente humana. Todos os deuses são criações humanas. Apropriou-se de El, de Baal, de diversas outras divindades ali vizinhas a ele. Então, dá uma olhada nisso, inclusive até um deus árabe, né? Então, tudo isso a gente tem cultura material para comprovar, né? Por isso que a gente tem que ter o olhar para a ciência, porque se a gente sair só acreditando, não, mas eu acredito nisso, não, mas aí complica. É porque o que é que acontece? Lá no Gênesis, só respondendo o Dom Vlad rápido, lá no Gênesis tem 2 criações, certo? Tem uma criação de El, que é no capítulo 1, que ele constrói tudo ali, e esse ser humano, que eles falam assim, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Macho e fêmea foi feito, né? Então, esse macho e fêmea do capítulo 1, eles não precisam trabalhar, eles pegaram tudo pronto, entendeu? E eles são criados a partir da palavra. No capítulo 2, que já é Javé, que o Javé ele vai usar os elementos da terra para criar o homem, para criar os animais, que negócio todo. E aí, o Adão, ele vai ter que trabalhar, entendeu? Aí é que está a diferença do primeiro, da primeira criação, é que essa primeira criação ela está justamente ligada em uma outra mitologia, né, que é de, se eu não me engano, Enridu, se eu não me engano, uma coisa assim. E o outro O está em Gênesis Adapa, de Eridu, né? né, João? E, Gênesis de Eridu. e o outro está em Adapa, né? O Adapa, ele é o ser humano que vai precisar trabalhar, enquanto aquele outro, não é o Adamo. Enquanto o Adamo, ele não vai precisar trabalhar, ele ganhou tudo perfeito já, entendeu? Então, nós temos escritores diferentes no mesmo livro, tá entendendo? Que são de tradições diferentes. A Bíblia, ela é escrita por tradições diferentes. O Antigo Testamento não existe judaísmo, era judaísmos no plural. Não existe cristianismo, eram cristianismos. E uma outra observação que a pessoa tem que entender quando ela está lendo, está no livro de Lucas, que Lucas ele cita lá, ele cita escrito, profetas profetas, escritos, a outro que fugiu agora, leis, profetas e escritos. Então, o Lucas ele está escrevendo depois do concílio de Avne,
de Jâmina, ali que foi feito por Yohanan Ben Zakkai, em 90. Senão, ele não traria essa expressão de cânon. Então, ele está escrevendo depois. Né? Essas são as coisas que a pessoa tem que observar. O capítulo 1 de Gênesis é politeísta, os deuses estão criando. E no capítulo 2, Javé está criando. Mas isso não quer dizer que eles foram existentes. Isso faz parte de mitologias, criações da mente humana. Apenas isso. E dentro desse cenário da criação, esses povos, todos eles tinham seus mitos de criação. E o povo que vai vindo depois do outro, ele vai adaptando aquilo que chegou primeiro para o seu próprio idioma, para a sua própria cultura, para ensinar aqueles que ele quer que sejam ensinados, que ele quer que acreditem na narrativa deles. Então, esse lance de apropriação e adaptação, isso já vem muito antigo. É muito antigo. E a Bíblia, esse Gênesis que a gente tem na Bíblia, segundo vários especialistas, eles colocam por século III antes da Era Comum. Olha a diferença aí. Muito depois da volta do exílio. Por quê? Porque em cada momento que eles vão se gladiando, se batendo ali no contexto histórico e geopolítico, eles vão construindo as suas narrativas para que, eu venho sempre explicando isso na live, para quê? Para se apropriar da terra, para subjugar os que ali estão, para legitimar o poder através da escrita. É só isso. A Bíblia ela é um livro político, não tem para onde correr. E quando essas tradições elas estão no poder, elas vão escrever conforme aquilo que ela quer que as pessoas acreditem, porque é divino, né? Um Deus escolheu essa classe poderosa para subjugar e para ter o poder sobre os demais, que são as classes mais baixas. Isso é Bíblia, não tem para onde correr. Né? O Javé é um Deus criado pela mente humana, assim como o El, assim como todos os deuses da mitologia. Você, no momento que você afirmar que Javé é existente, então você vai ter que concordar com que todos os outros deuses também existem. É assim. Eu acredito que não é uma crítica, não. Eu acredito que foi mais ou menos um aparato que ele quis fazer, né? Até porque o Dom Vlad, ele é um cara muito... Nas últimas lives que eu fiz que ele aparece, ele é sempre muito bem educado, né? Eu acredito que foi isso aqui, até porque ele já colocou aqui embaixo, né? Aqui. Acho que entendi mais ou menos assim. Porque Paulo Marcos, boa noite, seja bem-vindo. Quando você falou, João, ali dessa visão politeísta, né? Isso vem muito dos mitos mesopotâmicos, egípcios, né? Os mitos de criação, essa cosmogonia. Muito foi adaptado dessas culturas, né? Apropriado ali para quem estava escrevendo essas narrativas tardias, pós-cativeiro babilônico, né? Tem toda essa questão ali, quando eles estavam realmente construindo essa religião, essa política, tentando ali, de certa forma, mudar a geopolítica daquela região ali, né? Sob domínio persa, né? Para ver que eles precisam do poderio militar dos persas, está lá em Esdras e Neemias, para eles poderem ter o poder sobre os camponeses, as pessoas que ficaram na terra. Foi uma pequena minoria que foi o exílio. E esse exílio não é algo que eles sofreram, eles foram atormentados lá, não. Inclusive, vários especialistas aí, né, estudiosos, falam que havia uma comunidade judaica lá dentro que vivia tranquilamente. Tem um vídeo no meu canal, pessoal, desmistificando o cativeiro babilônico. Isso mesmo. Né? Eu mostro uma cultura, eu fui atrás de investigar isso, porque era uma coisa que estava, poxa, o que de fato acontece? Tinha gente questionando já o cativeiro babilônico. Eu digo, não, eu tenho que, porque acho que é uma das raras verdades, né, fatos realmente históricos que a gente tem na Bíblia, que a Bíblia não é histórica. Quem diz isso está mentindo, né, e se utilizando aí de desonestidade intelectual. Então, eu fui atrás de entender melhor a questão do cativeiro babilônico, e tem um vídeo no meu canal que eu cito documentos. O que é que eu tenho de documentação para comprovar o cativeiro babilônico? O que é que essas documentações me dizem? E tem uma delas, que é uma tabuleta de argila cuneiforme, né? E ela mostra lá que eles viviam
não era como está descrito na Bíblia, na narrativa bíblica, era diferente. Eles viviam ali em comunidade, tem inclusive recibo de tipo aluguel, questões relacionadas a comércio. Então eles tinham toda uma vida social. Eles viviam normalmente. Então não é como está ali na narrativa bíblica. A gente tem que ter cuidado com isso. E aí esse pessoal volta, né, João? Eles voltam ali com o apoio dos persas e tudo mais, tomam ali a terra de quem já estava, né? Sempre assim, né? Chegam invadindo, tomando, né? Roubando as terras dos outros e colocando ali essa doutrina, né? Instituindo ali, criando essas narrativas, né? Com intuito religioso e político, né? Definindo ali a geopolítica do local. E é isso. Rapaz, agora eu me senti incomodado. Vocês estão na taça e eu estou nesse copo aqui. Ah! Vou ter que arrumar uma taça para mim, que é para ficar todo mundo igual. Ô, João, Pode falar, pode ficar à vontade. O Flávio fez uma pergunta aqui que eu achei bem interessante. A hora que a Érica estava falando, né, que nós temos que acreditar em nós mesmos, né? A gente tem que saber o valor da gente. Então ele fez a pergunta assim: então isso significa que nós nos criamos a nós mesmos? Achei super interessante, né? A pergunta dele. Porque quando a gente fala que a gente acredita em nós mesmos, vou dar um exemplo. Eu costumo dizer assim que a gente nasce como se fosse um papel em branco. Vamos dizer que nascemos com um papel em branco, uma caneta na mão e uma borracha. Aliás, um lápis e uma borracha. Então, nós mesmos vamos, ao longo do tempo, ao longo a gente vai crescendo, a gente vai escrevendo a nossa própria história. Então, nós temos aquele poder de escolha. Nós podemos escolher o caminho que a gente vai seguir. Ou eu vou seguir esse caminho, ou aquele. Bom, deixa eu analisar aqui se vai ser bom para mim. Se lá na frente eu não vou ter alguma... Né, o caminho que eu vou escolher, se não vai ter uma... Como é que fala? Esqueci a palavra agora. Se vai ter consequências das quais eu vou conseguir, né, auxiliar ali. Se realmente eu não conseguir, então vou partir para aquele caminho ali que eu sei que as consequências vai ser, eu vou conseguir atravessar essa barreira aí. Então é dessa forma que a gente fala. Então nossas escolhas, que geralmente falam que a gente tem que seguir a Deus, seguir a deuses, né? Seguir ao pastor, e não, a gente tem que seguir a nós mesmos. Por isso que a gente fala que eu acredito em mim mesmo. Deus, eu digo que se existe Deus, então eu sou Deus, com D minúsculo. Porque eu posso escolher, fazer escolhas para onde eu vou para cá ou para lá. Eu quero isso ou eu quero aquilo. Então a gente é dono da nossa própria caminhada. E quando a gente erra, a gente vai lá, pega a borracha, apaga e escreve uma nova história. Então, por isso que a gente fala que a gente eu confio em mim mesmo, eu sou um Deus, né, com D minúsculo. Mas aí a criação, quem nos fez, já é outro assunto, já é outra... Aí a gente não sabe quem criou a gente. De onde surgimos? Por enquanto a gente não sabe ainda. É isso mesmo, nós somos seres racionais, né? E sabe o que me deixa muitas das vezes muito chateado? O camarada, ele estuda durante décadas, ele faz experimentos, ele busca ali, através da ciência, encontrar uma cura para um certo tipo de câncer, um certo tipo de doença. E ele passa anos, décadas, se dedicando àquilo. E aí ele consegue chegar ao objetivo no qual ele passou anos, né, décadas, estudando, fazendo várias experiências, coisas do tipo. E aí uma pessoa vai lá, faz um tratamento, né, com ele, aí essa pessoa é curada e no final ela vai dizer, graças a Deus,
gerou um milagre na minha vida, foi Deus, sabe, assim, é complicado isso, às vezes eu não conseguia, como é que eu posso falar assim, era algo de alguma forma me deixava muito bravo, assim, muito angustiado. Hoje eu já estou aprendendo mais a conviver com isso, porque eu aprendi durante esses últimos anos da minha vida que pessoas ajudam pessoas. Pessoas ajudam pessoas. E nós mesmos já somos dotados de raciocínio. Nós somos seres criadores, que nem eu falei logo no começo. O ser humano, ele cria, ele evolui. E, sabe, eu tenho 43 anos de idade e eu fui possuir um celular com 23 anos de idade. E não era igual esse que hoje eu tenho aqui, uma tecnologia muito, muito mais avançada. Então, o ser humano, ele tem essa capacidade. Ele cria, aí vem outro, pega ali, já adapta e faz algo melhor, e assim vai indo, né? Cria a partir de elementos que já estão ali também. Então, às vezes, a gente deixa de nos orgulhar de nós mesmos para entregar os nossos feitos, né? As nossas vitórias, as nossas conquistas, né? Para um ser que apenas vive na nossa mente, que não fala, que não se aparece, que não... Tá entendendo? Então, eu passei a questionar essas denominações, essas religiões a partir daí. Porque eu tive experiências no qual eu achava que realmente eram verdadeiras e profundas, mas foram algo só da minha mente, mesmo que eu mesmo criei. Que quando a gente bota o pé para fora, lá da chamada igreja, a gente vai observar que nós mesmos somos os que estamos aqui fora. Lá dentro é só sabe, é um lugar onde a gente vai ali passar alguns minutos com outras pessoas, mas na verdade não somos mesmos, tá entendendo? Eu costumo ver pessoas ali chorando, dando glória, aquele negócio todo, mas quando sai dali, cara, são as piores pessoas. Eu não estou aqui generalizando, estou dizendo que são todas. É porque eu conheço muita gente boa nesse mundo, no meio religioso. Mas a grande maioria, cara, condena, aponta, julga, tá entendendo? Olha, a Lindy, uma pessoa muito legal, muito bacana e tal. Aí, fulano, a Lindy não acredita que existe Deus. Lindy, tá vendo só como é que tu é? Como é que tu não acredita? Tá vendo só, não sei o quê? Ele morreu numa cruz por causa de ti. Aquele negócio todo, sabe? Esquece do caráter da pessoa, sabe? Liga pra crença, como se a crença fosse moldar o caráter para melhor. Então, são essas coisas assim que às vezes me deixam... Mas eu estou aprendendo a conviver com isso. Eu estou começando a ficar tranquilo com isso. Eu me calo, saio, vou para outro canto, porque uma certa feita, rapidinho, uma certa feita, eu discuti com uma pessoa, e uma amiga minha, que ela era recepcionista onde eu trabalho, ela ficou olhando. Depois que terminou a discussão que eu voltei, ela disse assim para mim: da próxima vez que eu te ver discutindo com alguém, eu vou dar um tapa na tua... João travou. Mas é interessante isso que o João falou. Eu tenho até uma live, Érica, no meu canal, que ela é assim: foi Deus ou foi você? Então ali eu explico, né? Que às vezes a gente vê as pessoas, você está de carro e o teu carro atrás, aí está escrito assim, ó: foi Deus quem me deu. Você fica imaginando, mas será que o dinheiro caiu do céu, né? Deus chegou lá e pegou o carro, entregou. Tira a responsabilidade de si, né, e põe na divindade. Tira toda a sua capacidade ali e coloca de uma divindade, em algo que divindade não, né? Em algo que nem existe. E você? Né? Como que fica a sua capacidade? Voltei. Mas o inimigo está irado conosco nesse começo de noite. Ele não quer que a gente fale mal de Jesus e de Javé. A gente pode fazer uma segunda parte?
Podemos, sim, João. É porque está chovendo aqui e eu acho que é por conta disso que a internet não está muito legal, né? Francis Suel chegou por aqui, Melisabel. A maior parte do tempo não estamos dentro das igrejas, é fora da... Isso, fora ali que as coisas acontecem. Exato. Aqui no Brasil, quando nascemos, somos... Sim, quero seu dízimo, sim, porque nós moramos num país quase 100% cristão, né? E é um país cristão, quase 100% cristão, que inferioriza, que demoniza as outras religiões, principalmente as religiões, né, afro, tá entendendo? Eu fiz um vídeo sobre as línguas estranhas e expliquei de onde veio toda essa ideia, no qual disseminou a mente das pessoas aqui no Brasil, principalmente as da Assembleia de Deus, né? Veio de uma imaginação de um homem negro, né, de cultura afro. E às vezes eles acabam querendo condenar certos tipos de práticas dentro de religiões afro e esquece do que a Bíblia traz. É um Deus sanguinário, um Deus que gosta de carne de animal, né? É um Deus que não é vegetariano, viu? E não aceitou os vegetais lá, como ele só gosta de churrasco, né? Churrascão, picanha, essas coisas. Então, tudo isso as pessoas não conseguem observar isso, né? Então, uma boa noite a todos, né? Muito obrigado a todos que vieram nos prestigiar nessa tarde, né? Eu falo nos aqui, mas estou falando da Érica, da Lindy, né, que deram uma aula maravilhosa aqui. E quando eu falo uma aula, galera, não é simplesmente você postar slides ou escrever num quadro, mas trazer lá do seu interior aquilo que vai melhorar na vida de muitas pessoas, né? E eu, logo no começo da live ali, a Tânia, ela colocou lá e pediu até por favor. Então, isso me deixa muito feliz. Saber que uma live dessa está ajudando pessoas e que vai ajudar mais pessoas ainda que vão assistir mais para frente. Pessoas que vão criar coragem de ter senso crítico. E quando eu falo senso crítico, não é criticar de forma ofensiva, é analisar, é ter uma visão mais observadora daquilo que está acontecendo. Isso é ter senso crítico. E é uma coisa que nós aprendemos a ter. E quando a gente passa a questionar, justamente não pelo que está certo, mas pelo aquilo que estão fazendo errado, e aí nós somos chamados, assim, eu como a Lindy, fomos chamados a sair. Eu me lembro que falaram assim para mim, se tu não concorda com as coisas que aqui está sendo colocado pela igreja, né? A porta para fora é a serventia da casa. Então é assim, é um controle humano sobre pessoas que se deixam ser controladas e acabam que ficam reféns disso sem ter sequer o senso crítico de questionar, né? Eu quero o seu dízimo. Rapaz, quero o seu dízimo. Esse homem está demais nessa noite. Boa noite, estamos juntos, todos nesta luta. É isso aí, quero o seu dízimo. Eu quero o seu dízimo. Muito legal esse nome que você colocou aqui. Então, uma boa noite a todos, né? Muito obrigado por tudo. Quero aqui... Obrigada.